O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia ali muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos nos sentar. Gamaliel, esse personagem que nos surpreende com o seu conselho, e nada mais, nada menos, aquele que foi o mestre de São Paulo, evidentemente o mestre de São Paulo antes de sua conversão. Ele, no Sinédrio, naquele ambiente terrível, com aqueles homens maus. Maus por quê? Porque tinham sido eles que tinham planejado, arquitetado e realizado a condenação e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, que tinham negado a verdade. E a respeito de Gamaliel, o que nós podemos pensar? Ele era um homem justo ou era um homem oportunista? Sendo uma coisa ou outra, nós não temos dados, enfim, para saber, dados históricos para saber bem. O fato é que o conselho que ele deu vai na linha do que o Espírito Santo queria. Ele diz: "Agora vou dar-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora. Porque se esse projeto ou essa atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los." Então, ele dá um argumento que ou é pelo Espírito Santo, ou é pelo oportunismo dele, ou, enfim, de repente pela santidade, saberemos nós. Não parece, porque, sendo ele mestre de São Paulo, ele
deu uma educação, digamos assim, uma formação a São Paulo, que levou a São Paulo a perseguir os cristãos. Mas, enfim, foi um conselho que deu oportunidade aos apóstolos depois seguirem com a proclamação do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz: cuidado para não pordes em luta contra Deus. E aqui fica também um alerta para todos aqueles que querem perseguir o bem, que querem perseguir a Santa Igreja, que querem perseguir aqueles que são do bem. Já fica aqui um alerta. Aquilo que é de Deus, não adianta querer tocar, porque vai se dar mal e não vão conseguir destruir. E aí, qual que foi a reação deles, do Sinédrio? Concordaram com Gamaliel, mas como o mal é covarde. Veja só, mandaram açoitá-los e mandaram, além de terem sido ficado presos na cadeia, agora ainda são açoitados. E qual que foi a reação dos apóstolos? Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Então eles sofreram aqueles açoites, naquela época eram chicotadas, eram flagelações, eram coisas terríveis, mas eles ficaram contentíssimos. Impressionante isso, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles ficaram sendo achados dignos de levarem, açoites pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E no Evangelho nós vemos uma cena também muito bonita, uma cena grandiosa de um milagre, que nós poderíamos dizer um milagraço, um milagre daqueles, porque uma grande multidão, era mais ou menos a festa os judeus naquele momento estavam indo de um lado para o outro e viam também os milagres, os sinais que nosso Senhor Jesus Cristo estava realizando, não é? E nosso Senhor, depois de ter atravessado o mar da Galileia, ele foi para o lado de Tiberíades e ali subiu ao monte. E logo a multidão acorreu onde estava nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Senhor disse, nosso Senhor disse para Filipe, onde nós vamos conseguir pão para que possa dar alimento para essas pessoas? Imagina a reação de São Filipe, vendo aquela multidão toda, e deu essa resposta que saiu, enfim, assim, saiu a esmo, nem 200 moedas de prata seriam suficientes. E aonde ia arrumar padaria para comprar tanto pão? Era impossível, 5.000 homens. E aí nós podemos também imaginar que cada um desses homens estavam ali com a sua família, e as famílias não eram pequenas. Imagina que aqui pudesse ter umas 20 ou 30 mil pessoas, porque naquela época eles contavam os homens, não contavam as crianças nem as mulheres, contavam os homens. E aí era realmente uma multidão. E um detalhe interessante, Jesus disse isso para pô-lo à prova. Nosso Senhor queria colocar, não era uma brincadeira que nosso Senhor estava fazendo com São Filipe, mas era que ele ia colocar à prova. E aí nós podemos ver que muitas vezes Deus coloca provas para cada um de nós. Ele mesmo que permite as provações, as dificuldades. E aqui nesse caso colocou São Filipe à prova. E depois, através de Santo André, irmão de São Pedro, é apresentado um menino que estava ali, por acaso, não, um menino que providencialmente estava ali. De repente era até um anjo, não sabemos, não é? De repente era um anjo que Deus planejou tudo aquilo ali, nosso Senhor Jesus Cristo, na sua divindade, planejou tudo aquilo para que esse milagre se realizasse. E nosso Senhor começa a distribuir ali os pães e os peixes, e o interessante é que todos ficaram bem alimentados, não é?
E aqui diz o Evangelho, né? Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Então, um milagre assim, com abundância, né? O nosso fundador, o Monsenhor João, imagina que eles se saciaram e ainda puderam levar para casa, né? Que eles colocavam, não tinham sacolas, mas colocavam nas suas próprias túnicas aquilo que levavam. Então, foi à vontade. E ainda mais, Nosso Senhor ainda manda que eles recolham, os apóstolos recolham, e ainda coube dentro de 12 cestos. Tudo providencial, porque como é que tinha 12 cestos ali, não é? Que tamanho que eram esses cestos? Tudo isso tem um simbolismo, não é? A evangelização que cada um desses apóstolos fez. Quantos pães e peixes? Esses pães e peixes são as pessoas, as almas que são trazidas para cesto, para o seio da igreja. E também, numa questão prática, Nosso Senhor mandou recolher, para não deixar nada ali espalhado, ensinando também a todos, né, uma disciplina, ensinando que as coisas devem ser limpas, que também não se pode desperdiçar, mas num sentido ainda maior do que esse, voltando à imagem de que o pão e o peixe, aquilo eram as almas, que Nosso Senhor Jesus Cristo não queria que se perdesse ninguém, mesmo que alguém se julgue resto. Alguém pode passar essa tentação: eu sou resto, eu não sirvo para nada. Não, no cesto de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós não somos resto, nós temos lugar para nós. E os apóstolos levaram então esses cestos cheios de sobra, daquele, entre aspas, resto, não é? Para que não se perdesse nada. Nosso Senhor não queria que se perdesse ninguém. Então, se passar pela nossa cabeça de que nós somos resto, não podemos dar atenção a esta tentação, porque isso não é um pensamento certo. Nós não somos resto, nós somos filhos, nós somos amados por Nosso Senhor Jesus Cristo, somos amados por Deus, somos amados por Nossa Senhora. E aí, todo aquele povo, vendo esse milagre, que aqui no Evangelho denomina de sinal, né, eles ficaram entusiasmados, enfim, exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. E aí glorificavam a Deus e queriam fazer todo o movimento ali que o Evangelho deixa transparecer aqui. Queriam proclamar Nosso Senhor Rei. E Nosso Senhor, vendo isso, claro que ele estava vendo, ele como Deus estava vendo muito mais do que isso, e retirou-se de novo sozinho para o monte, para que eles não proclamassem a ele rei. E aí vemos também mais uma vez Nosso Senhor praticando a humildade. Enfim, quanta maravilha daqui dessas leituras nós poderíamos tirar. E vamos pedir então, fazer aqui o pedido principal que está aqui, justamente no Salmo que nós rezamos. O Salmo diz: ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. E habitar no santuário do Senhor pode ser de duas formas. Uma forma definitiva, que é a nossa salvação eterna, e disso todos nós queremos, nós desejamos e almejamos. Mas aqui na terra, habitar no santuário do Senhor é o quê? Nós estarmos com a nossa alma em estado de graça, estarmos com a nossa alma livre do pecado, sobretudo do pecado grave, do pecado mortal. E para isso, quando nós nos sentirmos, talvez sentimos resto por causa de algum pecado, sentimos fora da graça de Deus, ou seja, do santuário do Senhor, que nós possamos aproximar do sacramento maravilhoso da confissão, o sacramento do perdão. E no momento em que reconhecermos os nossos pecados, arrependermos deles e pedirmos perdão a Deus, recebermos do sacerdote a absolvição, nós entramos novamente no santuário do Senhor. E mais ainda, o Espírito Santo retorna para a nossa alma.
Então, esse é o principal pedido que nós devemos fazer, esta graça de habitar no santuário do Senhor. Um dia, se Deus quiser, todos sem exceção, no santuário, que é o céu, o santuário definitivo, mas aqui na terra também, preparando para estar no santuário definitivo. Temos o nosso santuário aqui, a Deus dentro do nosso santuário, e também, através da graça de Deus, no estado de graça, estarmos nesse santuário sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.